Ó, o paciente que tem HIV, ele tem um risco de infarto que chega a ser 2 vezes maior do que uma população sem a infecção. Em alguns estudos, há relato de que o infarto na população que tem HIV costuma acontecer 10 anos antes, comparado com a população sem a doença. Se esse fato é no mínimo curioso para você, fica nesse vídeo que eu vou dar algumas explicações de como que isso acontece. Se você não me conhece, meu nome é Gabriel, eu sou médico, eu sou cardiologista e eu escolhi falar sobre esse tema porque ele é um tanto quanto peculiar e não pode ser desprezado. Antes da gente entrar no porquê disso acontece, eu quero dar uma palavrinha sobre HIV, sobre AIDS. A princípio, essa infecção ela causa doenças oportunistas, infecções oportunistas, principalmente, pode acontecer também câncer. Mas vamos considerar a infecção. E esses pacientes morrem porque eles perdem a sua imunidade e vai lá qualquer infecção e derruba o paciente. Entretanto, foi feito medicações chamadas de antirretrovirais, ou seja, medicações que controlam o HIV. E a partir daí, esses pacientes passaram a não morrer tanto, a não sofrer tanto de infecções oportunistas, tendo uma sobrevida maior. Tudo bem, o paciente começou a viver mais, graças a Deus que fizeram essas medicações. Tá, e o que isso tem a ver com a cardio? E aí a gente começou a notar que esses pacientes que agora sobreviveram à infecção pelo HIV acabam tendo uma taxa de infarto, de doença cardiovascular aumentada. E a gente começa a olhar para eles com mais carinho. Fala, pô, por que será que esses caras estão infartando? E aí já surge uma alteração e um aspecto da saúde deles que explica parte desse processo, que é a alteração de lípides. Gabriel, eu não sei o que é lípides. Lípides é gordura, é o colesterol, é o triglicérides. O que acontece então com o paciente que tem essa infecção, que está sendo tratado? Normalmente eles têm uma alteração ruim do colesterol, com um aumento do LDL colesterol, um aumento do triglicérides, um aumento de lipoproteína A e uma redução do HDL, que é o colesterol bom, deixando num cenário ruim para o paciente, um cenário que favorece o processo de aterosclerose, ou seja, que favorece a formação de placas de gordura dentro dos vasos. E isso explica boa parte dos riscos relacionados à doença cardiovascular do paciente que é infectado pelo HIV. Um detalhe que chama a atenção é que um pouco dessas alterações metabólicas está associado ao uso de terapia antirretroviral. Existem algumas medicações como inibidores de protease, principalmente os mais antigos, que alteram bastante o colesterol do paciente. Só um adendo, pelo amor de Deus, não é para parar de tomar o remédio do HIV por causa de alteração de colesterol. Não faça isso de jeito nenhum. Que isso fique muito claro aqui. Se você tem HIV, eventualmente está assistindo esse vídeo, acompanhe com seu infectologista. Eu tenho certeza que o seu infectologista pode até mudar o remédio do HIV, mas ele não vai tirar o remédio. Um outro detalhe que também chama a atenção no entendimento da doença cardiovascular é o aumento da prevalência de tabagismo. Existe uma associação muito forte entre HIV e cigarro. O paciente às vezes acaba fumando mais. E a gente já sabe que o cigarro, que o tabagismo é um clássico fator de risco para infarto, para doenças cardiovasculares. E existe uma terceira explicação um pouco mais sutil que eu quero te explicar aqui, que eu quero te mostrar nesse vídeo. A aterosclerose, a formação de placa de gordura, tem alguns pilares básicos que há fundamento. O primeiro é o colesterol, o segundo é a trombose, o terceiro é a parte metabólica e existe um eixo chamado de eixo inflamatório. Inflamação constante, persistente, permanente, normalmente de pequena monta, acaba aumentando a quantidade de placa de gordura. A gente vê isso em outras doenças, como por exemplo a artrite reumatoide, doença inflamatória intestinal, em que o paciente ele é cronicamente inflamado e ele faz mais placa de gordura. Tá bom, você está me falando que a inflamação constante aumenta o risco de infarto, é verdade? Sim. E o que isso tem a ver com o HIV? O HIV é uma infecção crônica. O paciente que tem HIV, ele normalmente não se cura, ele fica muito bem controlado, com o CD4 bom, com carga viral indetectável, ele fica muito bem controlado e tudo se passa
como se quase ele não tivesse infecção, mas ele tem infecção, o vírus está ali, ele não zerou o vírus para todo sempre e pode parar de tomar remédio. Hoje isso não é uma realidade, tomara que daqui a uns anos seja, mas ele vive bem desse jeito. O problema é que ainda resta uma inflamaçãozinha ali, uma briga interna ali do corpo contra esse vírus. E essa inflamação residual acaba sendo substrato para a formação de placa de gordura, para a aterosclerose. E essa é uma das teorias que explica também o aumento de doença cardiovascular nessa população. Então a gente tem assim basicamente 3 teorias: alteração de lípides, o tabagismo aí que está muito associado e alteração da inflamação. Existem alguns outros pontos de lipodistrofia, de um aumento discreto do risco de diabetes, de alterações de comportamento de risco, mas isso não vem ao caso aqui nesse vídeo. Um detalhe que é extremamente importante é que existe uma interação medicamentosa de remédios que reduzem o colesterol com terapia antirretroviral. Alguns remédios não podem ser misturados com outros. Do ponto de vista cardiológico, eu quero que você só saiba que não pode ser misturado com inibidor de protease, uma classe de remédio que compõe a TARV, a terapia antirretroviral. Esse remédio chama-se simvastatina. Então, se o paciente tem HIV, não é interessante ele usar simvastatina. Ah, mas qual estatina ele poderia usar então para controlar esse colesterol ruim? Você pode usar a atorvastatina, a rosuvastatina e a pitavastatina, que são estatinas que têm caminhos metabólicos que não bate de frente com alguns remédios da terapia antirretroviral. Se esse vídeo for interessante para você, deixa o like, para mim é muito importante. Se você gosta de conteúdos explicativos como esse, se inscreve no canal, me ajuda aí. E se você acha que alguém mais precisa saber dessa informação, encaminhe esse vídeo. Se você tem dúvida, deixa aí no comentário, vai ser um prazer para mim poder responder a sua dúvida. Grande abraço.